O projeto de extensão Comunicação de Área de Risco do Empragel, da Universidade Federal de Pernambuco, cujo coordenador é o professor Fabrício Listos, tem como objetivo produzir materiais midiáticos e audiovisual, com o intuito de informar a população acerca dos processos morfodinâmicos superficiais nas áreas de risco da região do Recife e região metropolitana. E essa interface vai caracterizar o lado social, socioeconômico, cultural, estabelecendo uma comunicação entre a comunidade da Universidade Federal de Pernambuco e a sociedade civil. O risco ele nasce a partir da associação da vulnerabilidade e do perigo. Então, se um evento ele tem a capacidade de trazer danos sociais, ambientais e econômicos, nós temos uma situação de risco criada. Já as áreas de risco correspondem a espaços onde acontecem superficialmente processos morfodinâmicos de maneira mais intensa e de maneira mais acelerada. É muito importante entender que na superfície da Terra ocorrem os chamados fenômenos naturais. Esses fenômenos eles acontecem todo ano, variando obviamente dentro do tempo. Então, entretanto, os mesmos podem ocorrer com mais frequência e intensidade devido a ações humanas. Dentre os fenômenos citados, podemos destacar a erosão e os movimentos de massa. A erosão é um processo onde há o desgaste e a remoção das camadas superficiais do solo, onde isso acarreta principalmente desde pequenos sulcos, pequenas fendas, até grandes incisões como as vossorocas. O outro processo é os movimentos de massa, que em sua definição, na verdade, nós podemos definir como o deslocamento de solos, rochas e ou vegetação em detrimento da gravidade. Escorregamentos, também chamados de deslizamento de terra ou queda de barreira, é o maior exemplo do fenômeno de movimentos de massa na nossa região, como a região metropolitana do Recife. Inundações e enchentes, assim como os processos descritos anteriores, também são naturais e ocorrem após longos períodos de chuvas fortes ou longas. As inundações elas podem variar de acordo com a intensidade e também de acordo com a distribuição da precipitação. Também de acordo com a infiltração e com as taxas de saturação do solo. A inundação ela pode variar de acordo com a intensidade da precipitação, como também de acordo com a distribuição espacial dessa precipitação, além das taxas de infiltração e de saturação do solo. As inundações e as enchentes elas também só vão ocorrer quando o nível da água vai extrapolar a situação normal, sendo as enchentes, essa extrapolação, esse aumento de água ocorrente dentro dos canais, e as inundações quando essa água ela vai exceder a borda desses próprios canais. Mediante essas características avaliadas anteriormente acerca da suscetibilidade, vulnerabilidade e o risco, algumas características sociais são extremamente importantes para a gente retratar nessas áreas de risco. Então, o crescimento desordenado das cidades vem cada vez mais fazendo com que algumas áreas de risco sejam ocupadas, sendo elas de escorregamento, de inundação e também de processos erosivos. Aqui na região metropolitana do Recife, onde é o lugar em que nós estamos com o objetivo de recortar o nosso trabalho de extensão, vem cada vez mais crescendo essas ocupações que são muitas vezes colocadas e realizadas de forma autônoma pelos moradores, através de corte de taludes e também de alguns aterros para serem construídas essas residências. Nós estamos aqui no Morro da Conceição, na cidade do Recife, para estar conversando um pouco com vocês sobre a importância da comunicação de risco para as comunidades. Primeiro que as comunidades têm que se entender e se perceber enquanto morador de áreas de risco e que práticas seguras podem ser adotadas por elas. Então, assim, algumas defesas civis, no caso a Defesa Civil do Recife, ela trabalha com a organização comunitária e com a percepção de risco para esses moradores, através de um projeto chamado Comunidade Segura, Comunidade Responsável. E esse projeto, ele contempla defesa civil nas escolas, que são ações informativas para alunos das escolas municipais e estaduais e escolas que estão situadas em áreas de risco. A gente tem um projeto
projeto também Defesa Civil Comunica, que são atividades de porta a porta, quando a gente identifica a questão do risco 3 e 4, que é risco alto e muito alto, a gente trabalha todos os moradores dessas áreas, falando com eles sobre a questão do risco, para adotar essas práticas mais seguras, para conviver com esse risco de forma mais tranquila, vamos dizer assim, né? E aprender a conviver com esse risco, né? A gente também, dentro desse projeto, a gente tem acompanhamento social de obras, que é a organização comunitária, para poder executar essas obras que são de pequeno e médio porte. Então, a gente faz reuniões comunitárias, a gente fala sobre risco, a gente fala sobre o sistema de defesa civil. Dentro desse projeto de comunidade responsável, a gente também tem os núcleos comunitários de defesa civil, que é uma capacitação que a gente faz para as famílias, também moradores de áreas de risco, e também faz para os professores das escolas, como também para os alunos, a comunidade escolar como um todo, que é uma capacitação de 1 ou de 2 meses, falando sobre uso e ocupação do solo, áreas de risco, impactos ambientais. Então, a gente desenvolve uma grande discussão para formar esses núcleos comunitários de defesa civil, né? E também dentro desse projeto, a gente faz uma articulação através dos planos de contingência, que é articular todos os órgãos que fazem parte do sistema e capacitá-los através do Centro de Formação de Defesa Civil do Recife, né? Então, a gente trabalha em vários campos, ampliando a mudança de cultura e a transformação e o desenvolvimento local das comunidades. Boa tarde, meu nome é Clara, eu faço parte do projeto da Universidade Federal de Pernambuco intitulado Comunicação em Área de Risco, e a gente está aqui hoje, localizado no bairro dos Estados, no município de Camaragibe. O tempo hoje está um pouco ameno, não é, Eliane? Tudo bom? Tudo bom, boa tarde. Boa tarde. Para começar, eu tenho uma pergunta para te fazer. Área de risco, você já ouviu falar sobre? O que você entende sobre o que é área de risco? Área de risco eu entendo como tipo, lugares que tem barreiras, ameaçando a cair. Eliane, eu tenho uma segunda pergunta para te fazer. Okay. Você falou que você entende sobre área de risco, mas você já chegou a viver alguma experiência próxima a você sobre alguma área de risco, algum fenômeno? Já sim, já presenciei realmente no ano de 2019. Foi uma coisa muito terrível, não tem como nem esquecer a data. Foi dia 19 de... Eu acho que foi, agora passou da mente, mas eu acho que foi junho. Foi de junho, 19 de junho de 2019. Numa quinta-feira, à tarde, eu acho que era mais ou menos umas 12h30 para 1h. Tava chovendo muito no dia, a gente tava no inverno, na verdade. E eu tava na casa da minha mãe, de repente só escutei uns estralos. Quando eu olho, justamente foi a barreira em frente à casa da minha mãe, já tava deslizando tudo. Tudo desceu, pé de árvore, desceu casa, desceu tudo. Foi terrível. Depois aconteceu a tragédia e justamente caiu onde era a minha casa, onde eu estava morando antes. Graças a Deus não aconteceu, mas enfim, não aconteceu comigo, mas foram 7 vidas que se foram, né? Perdeu, não conhecia as pessoas, mas também fiquei muito abalada porque teve muita criança, enfim, são vidas. Perfeito, Liane. Em nome do projeto de comunicação de área de risco, em nome da Universidade Federal de Pernambuco também, eu te agradeço, tá? Por nada. Pela entrevista. Muito obrigada, gente, e até a próxima. Estamos aqui numa área muito estratégica no bairro dos Estados. É uma área que é possível observar, fazendo análise da paisagem, alguns pontos específicos quando a gente trabalha com área de risco. Por exemplo, a alocação de lonas, a gente também tem uma área ali no final que está com solo exposto, a gente está em cima de uma obra de contenção, um muro de arrimo, entendeu? Isso é muito importante ressaltar. Viemos aqui para lembrar vocês que, embora eu esteja sem máscara, toda a produção por trás das câmeras está mascarada. Estamos fazendo também uso de álcool em gel, como uma das recomendações da OMS para a convivência com o Covid-19. Nós do Grupo Comunicação em Área de Risco agradecemos a sua presença. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar, e de também se inscrever no canal se você gostou. E até a próxima!